Pensou no futuro, pensou no presente. Lembrou que você pode sempre contar com a gente. Bradesco Seguros, com você sempre. Com você. Olá, bom dia. Bom dia para aqueles que estão aqui no Brasil. Good morning, good afternoon for those that are following us from other countries, either Europe or North America. Eu sou Alexandre Galache e sou presidente do Centro Internacional da Longevidade. E é com imensa satisfação que nós estamos dando as boas-vindas ao 8º Fórum Internacional da Longevidade. Esse fórum é realizado em parceria com a Bradesco Seguros, a quem eu agradeço todo o apoio. Fantástico que a gente tenha chegado já ao 8º Fórum, o que quase que significa uma longevidade em termos de fóruns. Num ano difícil, e por isso mesmo nós temos o título para esse nosso fórum de Envelhecimento 2020, virando a página. Aging 2020, Turning the Page. Eu acho que todos que estão nos acompanhando gostariam que esse ano 2020 pudesse ter a sua página virada. Um ano difícil, um ano que foi da maior crise sanitária dos tempos modernos, de um efeito planetário, com 1.200.000 mortes, aqui no Brasil, mais de 160 mil mortes, com toda a ansiedade, com todas as incertezas em relação ao futuro, um ano que a gente gostaria de passar adiante para enfrentarmos um 2021 cheio de esperança. E quando a gente fala de esperança, cheio de solidariedade, de empatia, cheio de renovação, para que a nossa longevidade, todos, de vocês mais jovens, de nós mais velhos, possa ser de um futuro mais promissor. Foi um ano de testes, não só para nós idosos, porque evidentemente que como grupo de risco, nós temos que tomar um cuidado adicional. Continuaremos em isolamento, mas continue tomando muito cuidado. E vocês próximos, também de nós. Porque cada jovem que se arrisca pode trazer aquele vírus. E aí as consequências para a vovó, para o papai, podem ser fatais. Nós temos então que virar essa página, mas virar a página com segurança. E essa segurança é o que vai permitir que o nosso futuro seja mais saudável, mais seguro, mais ativo. Nós vamos ter 4 sessões. A primeira das sessões, hoje, nós enfocaremos em algo histórico, já que a Organização Mundial da Saúde está lançando a década do envelhecimento ativo e saudável. O envelhecimento que vai além das fronteiras da Organização Mundial da Saúde. Eu ontem tive uma excelente interação com o diretor-geral da OMS, Dr. Tedros, que em diálogo conosco, as organizações da sociedade civil, respondeu ao nosso clamor para que realmente o tema do envelhecimento esteja bem forte dentro da agenda da Organização Mundial da Saúde. Não só no tocante às doenças não transmissíveis, as questões de cuidados de longa permanência, as questões que também foram abordadas de vacinação, de imunização, mas, sobretudo, da voz do idoso, dela ser bem audível, e o que me tocou falar, que era exatamente sobre a humanização do processo da morte e do luto. Foi uma sessão que nos emocionou e emocionou a ele também, e nós saímos de lá com essa certeza de que teremos o diretor-geral agora em diálogo contínuo com as organizações da sociedade civil e, claro, com os Estados-membros e com a academia. Eu digo isso ciente de que os primeiros 20 anos da minha vida foram
no mundo acadêmico. Os 13 seguintes, como diretor da Organização Mundial da Saúde, no Departamento de Envelhecimento e Curso de Vida, e os últimos 13 atuando na sociedade civil de várias formas. E é por isso que, entre os nossos parceiros institucionais, nós temos a sociedade civil. Nós temos a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seção Rio, companheira nossa de muitos anos, e com muito vigor, muito felizes de que vocês possam estar nos acompanhando, assim como os seus membros e associados. E também a Unibis, lá de São Paulo, que já é uma tradição que a Unibis abriga e hospeda tantos eventos da longevidade, inclusive vários feitos por nosso Centro Internacional da Longevidade. De forma que todos muito bem-vindos e, mais uma vez, meus agradecimentos ao Bradesco Seguros, parceria sólida. Nós vamos ter 4 sessões, todas quintas-feiras, às 11 horas. As 3 primeiras terão uma duração de 1h30, das 11 ao meio-dia e meio. A última será um pouco mais longa, porque nós teremos mais 2 palestrantes sobre temas centrais. Hoje nós vamos falar sobre a questão de saúde. E nós vamos começar com, dentro da Organização Mundial da Saúde, nós temos os escritórios nos países, além das oficinas, das sedes regionais, no caso da Organização Pan-Americana da Saúde em Washington, mas nós temos o escritório da OPS, Organização Pan-Americana da Saúde, em Brasília, e quem vai nos falar sobre a década do envelhecimento saudável é a doutora Lely Guzmán, a quem eu dou as boas-vindas. Lely, por favor, com você a palavra. Um minutinho, estamos aqui vendo qual é o problema com o áudio da Lely. Nós tínhamos feito o teste anteriormente, estava tudo funcionando. Você nos ouve, Lely? Sim. Então o problema é só da recepção de sua voz. Nosso apoio técnico já está em operação para ver que ajuda que pode ser dada à doutora Guzmán. Enquanto a Lely faz a sua conexão, eu gostaria também de salientar que não é só uma década do envelhecimento ativo e saudável da Organização Mundial da Saúde. Ela foi encampada e, quando lançada no ano que vem, vai ser de todo o sistema das Nações Unidas. Tivemos também uma excelente sessão na semana passada da sociedade civil, da qual participei e falei, nas Nações Unidas em Nova York, mostrando que saúde não é apenas um tema para o setor saúde, vai muito além. Nós temos que envolver a Unesco em educação, a organização, o Bureau Internacional do Trabalho, já que o trabalho é tão essencial. Nós vamos envolver a OECD, o Clube dos Países Mais Ricos, nós vamos ter a participação do Fundo de Populações das Nações Unidas, de forma que será algo abrangente para que todo o sistema, toda a família das Nações Unidas possa responder aos desafios de como preparar não só um mundo melhor para aqueles que já envelheceram, mas também que as futuras gerações daqueles que vão envelhecer possam chegar ao envelhecimento em melhores condições. E isso tem implicações imensas para um país gigantesco como o Brasil, com todas as suas desigualdades, porque quem tem hoje 30 anos, daqui a mais 30, 2050,
já terão 60. De forma que o que a gente sempre repete que em relação à saúde, quanto mais cedo você se prepara para ela, melhor, nunca é tarde demais. Isso não é só sobre a saúde. Quanto mais cedo você começa a se preparar para o envelhecimento em termos dos seus conhecimentos, da aprendizagem ao longo da vida, quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. Para suas relações sociais, para que você possa chegar à longevidade com a família, com amigos, com capital social, afinal, a gente não sabe nunca como será o futuro. Então, é importante pensar em investir para que a gente possa ter este capital social. E, evidentemente, que o último capital também é importante que a gente tenha em mente que quanto mais cedo a gente começa a acumular o financeiro, melhor, mas nunca é tarde demais. Eu sempre repito, começa aos 20, não começou aos 20, começa aos 30, aos 40, aos 50, aos 80, você sempre vai ter ganhos. Mas quanto mais cedo você se prepara, melhor, nunca é tarde demais. Em relação à saúde, isso fica muito claro, porque a nossa saúde depende do nosso estilo de vida, do nosso comportamento, mas também do meio ambiente que nos cerca. Um país que tem 50% da sua população sem esgoto sanitário, as implicações são muito sérias. Agora Oi? sim, Lely. Agora sim me estão escutando? Perfeito. Agora é perfeito. Alguma coisa que aconteceu. Boas-vindas e muito grato por atender ao nosso convite. Muito obrigada. Infelizmente, a tecnologia ainda faz estragos em nossas vidas. Bom, um prazer estar aqui com todos vocês pelo convite neste Foro Internacional de Longevidade, em nome de nossa representante, doutora Socorro Gross, aqui na Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês e falar, como você fala, Dr. Kalash, este desafio que tem todos os países para organizar e para colocar em andamento esta iniciativa da década do envelhecimento. Então, vou compartilhar com vocês uma apresentação para... bom, vocês me indicam, já estão me vendo, verdade? Ok. Então, neste desafio que tem todos os países, e como vocês han escutado, o envelhecimento tem que ser saudável. Então, se ha definido através da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde, que faz parte das regionais de toda esta OMS, uma série de iniciativas para fortalecer a saúde da população idosa. Esta iniciativa, como vocês veem na seta da linha do tempo, ha tido ações importantes desenvolvidas, mas para nós, na região das Américas, é muito gratificante olhar e entender e compreender que esta iniciativa se desenvolvió inicialmente en nuestra región. Y desde 2002 se han feito una serie de resoluciones donde todos los países de la región de las Américas, 36 países con territorios para un número total de 52, hicieron una resolución sobre a saúde y envelhecimiento. Esto aconteció en los 2002. Ya en 2009 se aprobó un plano de acción para la saúde das pessoas idosas, incluindo o envelhecimento ativo e saudável. Em 2015, a resposta da OMS foi escutada e se fez um relatório, um lançamento do relatório mundial sobre saúde e envelhecimento. Neste mesmo ano, nossa região fez varias acciones, hizo una aprobación de una convención interamericana para protección de los derechos de las personas idosas, se aprobó plano de acción sobre la demencia en las personas idosas, también fue feita la creación de ciudades y comunidades amigas
amigas das pessoas idosas, onde Brasil também participou. Assim aconteceu em 2016, fizeram outra série de ações, tanto na OMS como no Plano de Ação Global em envelhecimento saudável, e nossa região continuou fazendo todos estes desenvolvimentos, como la adhesión de 7 centros colaboradores, 280 graduados en gerencia en salud de las personas idosas, y también se iniciaron una serie de investigaciones en relación a esta temática. En 2017, a nivel mundial, fue aprobado el Plano Global de Acción para Respuesta de Salud Pública y Demencias. Igualmente, en nuestra región, Salud das Américas define el envejecimiento como uno de los motivadores en salud pública para la próxima década en nuestra región. Así, ya para 2020 y 2030, se organiza el Plano de Envejecimiento Saludable. Este plano de acción fue feito, como estaba comentando con vocês, aprobado en la 57ª sesión del Conselho Directivo, donde todos los países de la región participan. Esto fue en 2019 para iniciar este plano en 2020. Mas, con toda esta situación de pandemia, el plano como tal fue adiado para iniciar fortemente a partir de 2021. Entonces, este relatorio final fue feito con 20 países de la región, donde se relata una política, unas estrategias y que están haciendo, tratando el tema de envejecimiento y salud de las personas idosas. 18 países también relataron en este informe, en este relatorio, que tienen mecanismos legislativos para proteger a las personas idosas. Igualmente, en los países de la región, 31 de ellos indicaron que tienen punto focal para a área de envejecimiento en sus ministerios de salud. También vimos en este relatorio que hay un trabajo multisectorial en la área de envejecimiento en 20 países de la región de las Américas. Y nuestra región tiene más de 600 certificaciones de ciudades y comunidades amigas de las personas idosas. Esto solamente entre 2019, para resaltar un número, 186 comunidades fueron reconocidas a nivel de la región y la red global de ciudades y comunidades amigas de la persona idosa. Igualmente, entonces, tenemos como antecedentes toda esta información de este relatorio final. ¿Cómo estamos entonces en esta recorrida? Para hablar rápidamente, tenemos un nuevo escenario. Este nuevo escenario nos está indicando que, por ejemplo, el índice de envejecimiento en las Américas está siendo mucho más rápido. Llegar a este número de idosos por 100 jóvenes menores de 15 años va a ser obtenido en 2030. Es decir, en 10 años ya vamos a iniciar a tener un número mayor de idosos por cada 100 jóvenes. Más a nivel global, este mismo acontecimiento iniciará a ser evidenciado en el año 2055. Durante el periodo de 5 años, entre 1950 y 1955, la expectativa de vida al nacer en las Américas era apenas de 51 años. Apenas 9 países ultrapasaban los 60 años. Para el quinquenio 2045 a 2050, todos los países de nuestra región ultrapasarán 20 años la expectativa de vida a los 60 años. O sea, se llegarán a los 60 años vivos. En media, los idosos de nuestra región pueden tener 20 años o más años. En 2050
Se espera que a metade dos países da região ultrapassem 80 anos de expectativa de vida ao nascer. Esta gráfica, rápidamente para contextualizar, nos está apresentando a expectativa de vida y a expectativa de vida saudável que está aumentando en todas as idades. É assim que en nossa região, por exemplo, no quinquenio de 2000 y 2005, con excepción de Haití, todos os países da região tinham mais de 60 anos e metade dos países já tinham mais de 72 anos. Actualmente, a expectativa de vida ao nascer nas Américas chega a 73 anos e já temos 18 países que ultrapassam os 75 anos. Entre eles estão Canadá, Martinica, Estados Unidos, Guadalupe, Ilhas Vírgenes, Costa Rica, Porto Rico, Cuba, Chile, Barbados, que estes têm mais de 77 anos. Mas não apenas a expectativa de vida ao nascer foi prolongada, também a expectativa de vida em idade mais avançada. Assim, por exemplo, atualmente temos 10 países que atingem entre 22 e 24 anos de expectativa de vida aos 60 anos. E as mulheres são mantidas em todos os países com expectativa de vida de 60 a 80 anos, maior do que os dos homens. Embora o diferencial entre homens e mulheres seja inferior a 80 anos. Aqui podemos ver que entre 2010 e 2050 a população vai depender em todo o mundo, vai a dobrar de 340 milhões para 613 milhões. Também se prevê que os idosos vão a depender muito mais, entre um promedio de 101 milhões para 227 milhões. Então, vai a triplicar essa dependência. E se está olhando neste gráfico que aproximadamente um 80% da demanda de cuidados a longo prazo está em pessoas de mais de 65 anos e a prevalência da dependência em pessoas acima de 80 anos é aproximadamente de um 30%. Mas como está esta perspectiva em quanto à priorização? Realmente não é muito boa, pois ao nível das prioridades, nesta tabela de nossa região, essa perspectiva de risco praticamente na maioria dos países das Américas tem uma prioridade baixa, como vocês podem ver. Então, esse progresso que nós temos na região de envelhecimento, de expectativa de vida, de anos de vida maior, não está sendo uma prioridade para nossos países das Américas, mas é um propósito, através deste plano, que nossos países tenham essa sensibilidade e den maior priorização a este processo através desta iniciativa da década do envelhecimento saudável de 2020 e 2030. E por que é necessária? Vocês todos conhecem que temos uma aliança através dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, aí é uma boa possibilidade para incluir o envelhecimento na agenda de estos objetivos. São vários objetivos que têm que ver que têm que ser voltados para que sejam viáveis e olhem a esta faixa etária especificamente. Também porque nós temos uma vida mais longa e se precisa ter mais saúde. Igualmente, para transformar todos os paradigmas em relação ao envelhecimento e colocar este tema como uma oportunidade de vida. Se han desenvolvido muitas ações, documentos. Temos realmente neste momento um fundamento muito sólido em quanto aos antecedentes já
feitos para poder chegar a este processo do plano de envelhecimento saudável. Temos declarações, temos os direitos humanos das pessoas maiores, idosas, temos vários relatórios a nível da região, a nível do mundo, e assim, então, estamos chegando a esta proposta da década do envelhecimento saudável, que propõe 10 anos de trabalho colaborativo, com concertação, um trabalho sustentado e ratificado pelas Nações Unidas, para assim ter uma liderança através da Organização Mundial da Saúde. E esta iniciativa pretende especificamente unir os governos, as organizações internacionais, todos os profissionais, as instituições acadêmicas, a mídia, que é muito importante neste momento de nossa vida, as comunicações viáveis, comunicações certeiras e certas, e igualmente incluir o sector privado. ¿Para quê? Para que a vida das pessoas idosas, de suas famílias e de toda a comunidade e sociedade esteja muito melhor sucedida. É decir, ter uma qualidade de vida. Estas alianças, então, se han feito durante todo este proceso. Se pretende manter melhor umas alianças para mudar estas ações que estavam sendo desenvolvidas como isoladas, e o objetivo é que estas alianças sejam muito mais organizadas para poder ter diferentes opiniões em quanto a la participação e em quanto a lo que significan las personas idosas, sus familias, sus cuidados y las comunidades en estos desenvolvimentos. También hacer esta mudanza para o fortalecimiento de la lideranza, para adoptar medidas propias que integren en diferentes sectores a población idosa y seu contexto. También se pretende en estas mudanzas hacer conexiones entre todos los interesados, para que ellos compartilhen sus experiencias y así poder ter mejores acciones para garantir una buena calidad de vida. Y ter también incentivar y obtener otras acciones que ayuden a acelerar y a implementar estas mudanzas en pro do envelhecimento saudável. Uma ação abrangente de saúde pública sobre o envelhecimento saudável é necessária para poder desenvolver este plano, esta proposta da década de envelhecimento. Existem ainda muitas lagunas de conhecimento, temos ainda evidências que precisam ser muito mais fortes para poder ter um trabalho muito mais direcionado a garantir esta qualidade de vida da população idosa. É assim que se han planteado nesta década do envelhecimento 4 áreas importantes de ação. Estas áreas são mudar a forma como pensamos, sentimos en relación a idade y ao envelhecimiento. Igualmente, garantir que as comunidades promovan as capacidades das pessoas idosas. Entregar servicios de cuidado integrados y de atención primaria a saúde centrados na pessoa idosa, adecuados a estas pessoas, e propiciar o acceso a cuidado de longo prazo às pessoas idosas que necessiten. En conclusión, mejorar todo este contexto, este monitoramento y esta comprensión de la calidad de vida de la población idosa. Ya realmente consideramos que estamos preparados para que esta década sea un suceso, con todos estos desenvolvimientos de documentación, alianzas estratégicas, foros como el que estamos participando en este momento, para que a década de envelhecimiento saudável seja uma realidade.
y teniendo en consideración que a partir de 2030 vamos a tener más población idosa específicamente en nuestra región. Igualmente, esta década de envejecimiento es una oportunidad para que todos nos organicemos en redes de servicio, específicamente a nivel de salud, para poder dar una respuesta pronta, apropiada, en cuanto a las necesidades de la persona idosa. Igualmente, es una oportunidad para la construcción de alianzas con otros sectores en pro de reducir o impacto del envejecimiento sobre o sector salud específicamente. Realmente en salud no somos a consecuencia de muchas otras causas que acontecen en otros sectores. Entonces, aquí es muy importante fortalecer esas alianzas para garantir un mejor sector salud. Evidentemente, esta pandemia ha evidenciado algunas fraquezas que tenemos en nuestro sector. También una oportunidad para adaptar las legislaciones y las normas que den respuesta a estas nuevas necesidades de nuestra población. Igualmente, eliminar preconceptos y discriminación sobre el envejecimiento, movilizar en un pacto social a toda la población para fortalecer el envejecimiento saludable y un envejecimiento activo, productivo, y colocar también el tema de envejecimiento en todas las agendas políticas a los más altos niveles de discusión. Entonces, con estas 6 oportunidades que tenemos, realmente poder hacer que nuestra población idosa esté ya preparada, que sea inclusiva, que tenga un mejor estadio de vida y que esta inclusión en todos los sistemas, no solamente en el sistema de salud, a nivel de transporte, a nivel de comunicación, de vivienda, de trabajo inclusive, de cultura, de educación, de todo el acceso a la vida cotidiana, sea realmente con calidad. Así, entonces, finalizamos nuestra presentación haciendo un convite para que todos unamos nuestros esfuerzos para que la década de envejecimiento saludable en la región de las Américas sea un suceso. Y finalizo con esta frase de una activista femenina, Betty Friedman, más muy oportuna en estos momentos de nuestras vidas y de la historia de la humanidad, donde gustaría hacer ese convite con esa frase de David. Envelhecer no es juventud perdida, mas una nueva era de oportunidades y fuerza. Entonces, estamos no momento das oportunidades, das fuerzas para que nuestra población idosa y nosotros mismos que estamos llegando a esa fase linda de la vida, realmente tengamos una calidad de vida saludable y oportuna para mantener esta vida linda que tenemos en este territorio de las Américas. Muito obrigada. Serem feitas. Infelizmente, nós estamos já com o tempo muito esgotado. Gostaria até de poder compartilhar consigo, Lely, que a vida é linda no nosso território das Américas, mas infelizmente a vida não é linda para muitos milhões de pessoas que já chegaram à terceira idade e muitos milhões que não estão conseguindo se preparar bem em relação à saúde. Gostaria só, claro, eu como ex-funcionário da Organização Mundial da Saúde, chamo a atenção que na memória institucional há coisas que precedem. Há todo que não está sendo considerado, mas que ontem, quando eu tive a reunião com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, há coisas que precedem, como o envelhecimento ativo, que serviu de base para o desenvolvimento de políticas, e, naturalmente, o nosso maior legado, que é a cidade amigo do idoso,
que precisa ser feita com rigor científico. Não basta apenas uma assinatura de um prefeito, mas todo o trabalho para que possa ser feito. E eu tenho o orgulho de dizer que o nosso Centro Internacional da Longevidade agora está realizando o primeiro projeto piloto para uma favela amiga do idoso. Preparar não só as áreas formais das cidades, mas também aonde vivem milhões de pessoas que agora mesmo estão sofrendo o impacto maior da Covid, tanto do ponto de vista de saúde, quanto do ponto de vista social. E para isso, com certeza, Lélia, você concorda que é absolutamente indispensável que a gente tenha um forte sentido de um sistema universal de saúde. Foi o que faltou aos Estados Unidos, o que explica eles terem o maior número de mortes do continente. E se não fosse o SUS, se não fosse esse trabalho extraordinário de pessoas dedicadas, nós poderíamos estar numa situação pior. É sobre isso que a nossa segunda palestrante, a professora Marília Louvison, nossa companheira de sempre, da Faculdade de Saúde Pública da USP, falará. E logo em seguida, até para ilustrar a dedicação da atenção primária, o médico da família e da comunidade, doutora Eberhard Porto Carreiro Gross. E então nós vamos ter essas duas palestras, uma em seguida a outra, para que a gente possa ter um pouco de espaço, já que nos atrasamos, para as discussões subsequentes. Marília, por favor, muito bem-vinda, sempre bom ter você conosco. Um grande prazer estar aqui com todos, e agradeço sempre a oportunidade, parabenizando por essas possibilidades que a gente vem construindo para conversar sobre essas coisas. Então, queria desde já agradecer, parabenizar o fato de que estarmos entrando numa década de envelhecimento saudável e ativo, né, quando a gente escuta as palavras da Organização Pan-Americana, nos deixa muito animados e compreendendo a importância de responsabilizar governos, sociedade, universidades, agências internacionais, mídias e setor privado, que conjuntamente, concertadamente, possam promover a melhoria da qualidade de vida e combater o preconceito e estigma às pessoas idosas. Mas, como disse o próprio Kalash nesse momento, isso vem de uma história, né? Uma história grande, desde vários movimentos internacionais e a política de envelhecimento ativa, as estratégias amigas do idoso, já trazendo este recado fortemente e com muita dificuldade de efetivamente acontecer. Então, acho que o desafio grande nosso é de pensar como produzir efetivamente sistemas de saúde, sistemas de assistência social, políticas públicas que, de fato, encampem este desafio, né, este objetivo. Estamos passando por um momento na pandemia onde esta visibilidade das pessoas idosas aumentou. E a própria visibilidade dos sistemas de saúde. Quando a gente diz que a gente precisa do SUS no Brasil para envelhecer bem, não estamos falando de qualquer coisa. Precisamos de sistemas universais, de políticas sociais, sistemas de seguridade social que pensem a vida como direito, né, como patrimônio de toda uma sociedade, e não tem uma lógica de mercado, um sistema privado, onde quem pode pagar, paga pela sua necessidade de cuidados, por exemplo, e quem não pode, fica sem. Por outro lado, é preciso considerar que, tanto no Brasil, mesmo na América Latina como um todo, e pensando na determinação social da saúde e da doença, não são só os sistemas de saúde que determinam nossa possibilidade de envelhecer melhor, mas, né, como já foi dito também aqui, água, comida, saneamento, políticas urbanas, porque envelhecemos nas cidades. Então, não é pouca coisa quando a gente traz a cidade amiga do idoso como uma estratégia fundamental para que essa intersetorialidade, para que esta construção conjunta das políticas públicas consigam colocar a lente do envelhecimento e pensar as necessidades dos idosos. Escutar os idosos,
incluir os idosos na participação da produção dessas políticas para produzir políticas de envelhecimento ativo. Os sistemas de saúde, eles, ao serem universais, eles são financiados por impostos e eles são para todos. Então, tem a universalidade para todos, sem preconceito, sem distinção de raça, idade ou qualquer outra coisa. Todos têm direito ao sistema de saúde. E um sistema de saúde que não pensa só no tratamento das doenças, mas que tem um conceito ampliado da saúde. E, assim como no SUS, concebido em função da redução dessas desigualdades. Porque ao ter políticas públicas equalitárias, equânimes, ou seja, tendo a equidade como premissa, nós vamos oferecer a todos que precisam, na medida da necessidade, as respostas das políticas públicas, e neste sentido, minimizamos, não se resolvem as desigualdades, porque as desigualdades sociais são estruturantes, estamos falando de racismo estrutural, nós estamos falando da pobreza, né, que se amplificou neste momento da pandemia, estamos falando de questões que envolvem políticas sociais como um todo, e que também tem como um grande aliado, você tem várias publicações internacionais dizendo que a possibilidade de ter sistemas universais de saúde faz a diferença para o enfrentamento de grandes pandemias como essa e faz diferença para a nossa guerra do dia a dia, né? Porque a gente tem um cotidiano de cuidado e de ajuda e de colaboração para que as pessoas consigam sobreviver muito grande. Então, nesse sentido, quando a gente pensa o que fazer para envelhecer mais e melhor, não é uma decisão individual, eu posso ter boas escolhas, mas se eu não tiver oportunidades, não conseguirei fazer isso. E quais são os grandes desafios de um sistema universal? Primeiro, que é preciso ter modelos de cuidados, né? Quando a gente fala, é impossível garantir tudo para todos o tempo todo, na medida da necessidade, né? E como é que a gente constrói essa necessidade? Como é que esta política de envelhecimento ativo intersetorial consegue produzir políticas urbanas e consegue produzir uma cidade amiga do idoso, onde eu possa viver melhor, e como vimos hoje na pandemia, viver melhor neste momento é garantir o distanciamento, é garantir a água, ao sabão, a comida e a várias outras coisas, para além de uma necessidade de um leito de UTI, que em algum momento, eventualmente, vai ser preciso e também precisa estar disponível. O que se conecta muito fortemente com a sociedade, com a população e com os idosos, num sistema universal, é o cuidado na atenção primária, porque uma atenção voltada centrado na pessoa e voltada ao olhar do envelhecimento do idoso, da dependência, de todas as necessidades, ela está fortemente vinculada ao território, reconhecendo a vulnerabilidade, né, do território, o maior ou menor risco, a fragilidade das pessoas idosas, reconhecendo o risco e identificando respostas à medida da necessidade, com equipes multiprofissionais, em redes, de maneira organizada. Para isso é preciso produzir integralidade, né, sistemas integrados, como é uma das premissas das nossas políticas e para a nossa década de envelhecimento ativo e saudável. Então, integração de redes, e aqui no Brasil, por exemplo, sistemas interfederativos que a gente tem, governo federal, estadual e municipal, que às vezes disputam entre si, não se integram, neste momento da pandemia, inclusive com uma ausência de uma coordenação de um sistema nacional de saúde que tem base local, mas que precisa de uma coordenação para que todos componham as mesmas práticas e as mesmas possibilidades de cuidado. Nesse sentido, os municípios muito tensionados neste momento, com várias demandas, e que nem sempre têm respostas dos outros níveis de governo. Para além disso, é preciso de recursos, né? Política pública a gente faz com vontade e com dinheiro. E aí, o financiamento de um sistema universal, de um sistema público, ele precisa ser um financiamento que dê conta de toda essa necessidade. A gente vive hoje, no Brasil, um congelamento, uma emenda constitucional que congela os gastos sociais, com alguma liberação de recursos para a pandemia neste momento, mas extremamente preocupados com o que será do nosso orçamento público do ano que vem, né? Então, é preciso ter um financiamento para isso. Veja, quando a gente olha o gasto em saúde no Brasil, a gente percebe que o gasto privado é maior do que o gasto público. Ou seja, há um gasto público muito reduzido, sendo que 75% das pessoas dependem do SUS, que acaba tendo que fazer isso com 25% dos recursos. Essa é uma conta difícil de produzir, né, apesar de todos os esforços de um sistema cuidador, respostas mais satisfatórias.
E, para além disso, uma regulação da relação público-privada, trazendo esse setor privado para compor as relações, mas dentro de um espaço público, né? Não com o interesse de cada um, não com o interesse de medicalizar a velhice, nem a vida, no sentido de que a gente vire consumidor, mas que ajude a produzir cuidados, insumos e ações e estratégias na medida da necessidade da produção do setor público, né? Um setor público regulador neste sentido. E estas ações de integralidade, equidade e universalidade de um sistema público, nacional, universal, como é o SUS, com todos esses desafios que ele tem enfrentado, precisam olhar para o envelhecimento deste ponto de vista de que a velhice traz outras questões que precisam ser contempladas. Hoje, por exemplo, na pandemia, parece que descobrimos as instituições de longa permanência de idosos e que precisaríamos ter setores de vigilância, saúde, segurança sanitária, assistência social, trabalhando em conjunto com a saúde, conhecendo essas instituições, conhecendo esses idosos, respondendo às necessidades, construindo projetos terapêuticos em conjunto, inclusive com a atenção básica destes territórios. Tudo isso já se sabia, já se trazia como desafio. Essa pandemia descortina, descobre tudo isso, e é preciso trazer isso para a cena e dizer sim. A questão dos cuidados de longa duração também precisam ser enfrentados. É preciso enfrentar a articulação sociossanitária e um olhar de investimento, tanto desde o território, a formação de cuidadores, o apoio territorial, agentes cuidadores no território, como as instituições e os espaços mais formais de cuidado institucionalizado. E, nesse sentido, uma cidade amiga do idoso, que possa produzir ambientes mais amigáveis, que capacitem e empoderem este idoso para participar nos eixos de saúde, na chave, para viver bem e melhor, mas com participação, com segurança e com educação ao longo da vida, estes eixos do envelhecimento ativo, como é que eles permeiam o sistema de saúde? Então, as redes de cuidado precisam ter a construção de rede de cuidados aos idosos, os olhares intersetoriais precisam se aproximar da intersetorialidade que nos prime na necessidade da articulação para o cuidado, e para o cuidado de longa duração e para a dependência, assim como para o envelhecimento ativo, como é que as nossas ações de promoção da saúde e qualidade de vida estão se encontrando com as pessoas. Inclusive, neste momento da pandemia, é preciso se isolar, mas passamos esse tempo todo tentando conectar os idosos. Hoje mesmo estava falando com um grupo que trabalha com atenção básica nos territórios. Onde estão os idosos? Em que risco estão hoje? Como é que a gente os conecta? Como é que a gente possibilita uma maior possibilidade, um maior diálogo entre eles, uma maior proximidade da própria unidade, sem colocá-los em risco? Se eu conheço o território, se eu conheço onde estão os idosos, se eu conheço a vulnerabilidade desses idosos, é na atenção básica que eu vou conseguir produzir uma potência de cuidado articulada numa cidade amigável. Porque é nesse território que a gente vive, que a gente mora, que a gente faz as coisas, ocupa o espaço público. Como é que a ocupação deste espaço pelos idosos, como é que a voz desses idosos nos espaços de participação estão sendo ouvidos e estão produzindo políticas públicas. Então, nesse sentido, um sistema universal com financiamento, que possa atuar em rede, que possa ter participação da sociedade, ele é fundamental. E sim, o SUS nos ajuda no Brasil a envelhecer melhor, mas para isso ele precisa efetivamente de financiamento, de vontade política e de um olhar das políticas públicas e dos governos para que a velhice seja de fato um bem de todos e não um bem para cada um de nós, que fica feliz por estar mais velho, mas ao mesmo tempo não consegue construir um pacto societário para uma velhice coletiva, para um bem comum e que depende de políticas públicas que produzam o bem comum, bem-estar social, sistemas universais de saúde que nos garantam e nos protejam a vida, para além das outras políticas. Ele tem o seu limite, mas ele é fundamental para que a gente possa ter solidariedade, cuidado, participação, lembrando que uma revolução da longevidade exige uma revolução nos cuidados. Muito obrigada.
Muito obrigado a você, Marília, sempre muito precisa nessa defesa de um elemento central, como foi mostrado na resposta ao Covid. E eu acrescentaria outra palavra que rima tanto com longevidade, que é a dignidade das pessoas. Manter essa dignidade para que elas possam envelhecer, não se sintam com toda a expressão do idadismo, do preconceito, como ficou tão aflorado. E esse será um dos temas que nós vamos trazer aqui, na verdade, no último dia, pela pessoa que cuida dessa questão na própria OMS. Muito obrigado, fique conosco, vamos ver se a gente vai ter um tempinho para um debate. Agradeço que você possa ter economizado alguns minutos. E chamo agora o Eberhard Porto Carreiro Gross, que é um médico de família da comunidade, numa das favelas maiores e mais violentas do Rio de Janeiro. Estamos falando da Rocinha. Bem-vindo, Eberhard. Muito obrigado, Carla. É um prazer estar com vocês. Queria checar primeiro se vocês me escutam, me veem bem? Tá. No momento, por exemplo, congelou. Amigos da técnica, podem nos explicar o que está vendo? Como é que estamos agora? Tudo bem? Tá. Vamos seguindo. Como aconteceu com a doutora Lélia, eu acho que alguns problemas técnicos de conectividade e tudo acabam impactando. Mas, a princípio, eu vou falando, qualquer coisa, me interrompam, por favor. Então, vou começar agradecendo a oportunidade de estar aqui e conversar com vocês sobre um tema que me é muito caro. Eu sou médico de família e comunidade e trabalho na atenção primária à saúde. Né? E é esse o tema da fala, que se conecta, vem numa sequência perfeita, né, com as falas anteriores. Né? A doutora Lélia falou das áreas de ação da década do envelhecimento. Um dos slides tinha ali 4 áreas. Uma das 4 dizia entregar serviços de atenção primária à saúde centrada na pessoa idosa. Perfeito. Isso é enfim, o que eu faço de profissão e o que a OMS, a OPAS, todos os grandes espaços que pensam a organização do cuidado sugerem que se faça. Né? Idealmente dentro de um sistema de saúde coeso, que foi a fala da Maria Lubison na sequência. Então, a gente pretende organizar um espaço de cuidado para as pessoas idosas. Para isso, sistemas de saúde fortes, coesos, preferencialmente públicos, né? Em especial no financiamento. E dentro disso, a atenção à saúde como organizadora desse sistema. Apesar de que isso já está bem dito e muito escrito há muitos anos, né? Como o professor Kalash já indicou, a gente tem ainda, às vezes, uma dificuldade de implementar o que já se sabe, né, de colocar em prática ideias que já estão muito bem estabelecidas. E no Brasil, em especial, eu diria que em muitos espaços, com relação à atenção primária, é porque a gente ainda não sabe tão bem do que a gente está falando quando fala em atenção primária à saúde. Né? Então, eu queria falar aqui nos próximos 10, 15 minutos sobre o que é atenção primária, então, por várias pessoas, e por que a atenção primária à saúde se presta a oferecer uma possibilidade melhor de cuidado, especialmente do sistema de saúde, mas não só. Né? É importante. O que é e por quê? Vamos começar pelo quê. E eu diria que, para a gente entender o que é a APS, Atenção Primária à Saúde, ajuda a gente entender o que é o MFC, essa outra sigla, que é o médico de família e comunidade, que não é o único profissional da atenção primária à saúde, ela tende a ser interdisciplinar,
com enfermeiras de família e comunidade, no Brasil com agentes comunitários de saúde, mas que eu acho que no nosso ideário talvez ajude a construir a imagem do que é a APS. Quem é o médico de família e comunidade? A gente consegue acessar facilmente essa imagem quando a gente pensa no arquétipo que a gente carrega do médico de antigamente. Médico que atende toda a família, né? Que talvez as mães ou as avós, ou talvez alguns de nós, tenhamos tido contato. Né? Uma figura que ia atender as pessoas no próprio consultório ou em visitas à casa das pessoas, independente da idade, do gênero, do tipo de problema de saúde. Esse tipo de... Congelou de novo. Vai. Esse tipo de profissional que vai ter a formação adequada, né? Vai fazer uma especialização, como eu fiz pela Fiocruz, que tem muitos no Brasil e no mundo, vai fazer uma formação para conseguir dar resposta às questões mais comuns, né? Vai aprender quais são as coisas que mais surgem, tanto aspectos lógicos quanto psíquicos, de construção das relações familiares, vai ter esse entendimento global de como os seres humanos tendem a se comportar e como nesse comportamento emergem os problemas de saúde mais variados, com foco naqueles que são mais prevalentes, naqueles que são mais comuns. De maneira que, por consequência, aquilo que for mais comum vai ser conhecido e resolvido. E o que é incomum, por definição uma minoria, vai ser referenciado para um outro profissional. Então, esse médico dessa imagem do médico de antigamente, talvez em algum momento dissesse: você vai aqui e vai precisar de uma cirurgia para remover a vesícula. Eu não faço essa cirurgia, mas vou lhe recomendar um cirurgião que faz. Vou lhe indicar para alguém. Isso vai acontecer, de novo, por definição, na minoria dos casos. A maioria, e aí as pesquisas da literatura internacional falam de 80%, 85% dos problemas, vão ser resolvidos na atenção primária, né? Pelas equipes de atenção primária que vão contar com um médico de família e comunidade, com uma enfermeira de família e comunidade, dentro da estrutura que aquele sistema de saúde se dispuser a dar. Corretamente, com profissionais com a formação adequada para isso, né? Não com pessoas sem uma especialização que não vão conseguir exercer esse papel com o tempo, portanto não vão alcançar esses resultados. É importante ter clareza de que esses resultados superiores da atenção primária são obtidos quando a gente tem um pessoal, um RH bem capacitado para fazer isso, né? Ninguém quer deixar a sua neurocirurgia ser feita por alguém que não estudou para isso. Convém não deixar os seus cuidados de saúde, de atenção primária, na mão de alguém que não estudou para isso. E, então, isso ajuda talvez a gente a ter uma imagem um pouco mais geral. E eu queria ainda, dentro do que é a APS, imagem geral, frisar 4 aspectos que são conhecidos dentro da literatura como os 4 atributos fundamentais ou atributos essenciais da atenção primária à saúde, que também ajudam a gente a compreender do que a gente está falando na hora em que a gente pensa em organizar o sistema de saúde. Então, são 4. Eles são acesso, integralidade, longitudinalidade e coordenação. As palavras compridas, mas que são fáceis de entender. Eu vou basicamente citar e imagino que rapidamente vai dar para imaginar como é que isso se presta a um cuidado especialmente bom para as pessoas idosas. Para o mundo, mas é muito claro que é gente bom para os idosos. Então, o primeiro é acesso, o primeiro contato. Espera-se que a atenção primária à saúde dê a oportunidade de acesso fácil. Então, eu tenho uma dor de cabeça, uma necessidade de rever o controle do meu diabetes, descompensação de um quadro depressivo. Eu preciso ser capaz de acessar rapidamente
um setor do sistema de saúde que me deu uma boa resposta. Porque o outro espaço que tem um acesso muito garantido no sistema de saúde é a emergência. Mas, por definição, a emergência serve para cuidar da emergência, para resolver naquele momento um problema de saúde específico, que depois, se for necessário, se para ele forem necessários cuidados continuados, a emergência não vai ser o lugar. E é importante que você consiga chegar na pessoa, na equipe, que vai poder te dar esses cuidados continuados. Então, é muito importante que as pessoas consigam chegar ao atendimento que elas precisam. Esse é um atributo fundamental da atenção primária. Sem isso, não tem o resto. Se você não consegue atender as pessoas, não tem o resto. Na sequência disso, a gente tem integralidade, que é essa ideia de ver a pessoa como um todo. Acho que ajuda se a gente pensa nos aspectos biológicos, psicológicos e sociais. As pessoas falam o ser humano é biopsicossocial, E hoje a gente ainda pensa em ampliações da espiritualidade, ambientais. Para todas essas a gente precisa ter um olhar afiado para reconhecer como é que elas interagem na produção de saúde da doença e como é que a gente pode agir sobre elas para melhorar isso. Então, para criar aqui um exemplo, uma pessoa que é hipertensa e precisa fazer uma mudança na sua alimentação, isso não se resume a uma regra, você tem que comer mais desses alimentos e menos daqueles. Em que cultura essa pessoa está inserida? Qual é a realidade familiar dela? Que possibilidades financeiras ela tem de comprar um tipo de alimento ou outro? Se a gente não considerar isso, o que vai acontecer simplesmente é que aquele papel talvez vá para a porta da geladeira, ou talvez porque ele não vai fazer sentido. Então, a gente vai precisar adequar as recomendações que a gente fizer sempre à realidade específica daquele indivíduo. E, para isso, um olhar integral é fundamental. Acesso, integralidade, longitudinalidade, provavelmente mais fácil de entender, é a gente acompanhar as pessoas do tempo. E a ideia de que a gente vai começar a fazer um atendimento hoje, sabendo que no mês que vem a gente vai se rever, mas que se em 15 dias for necessário, aquela pessoa vai conseguir rever o mesmo profissional ou a mesma equipe, isso vai garantir, isso vai permitir que a gente acumule um arsenal de conhecimento acumulado ao longo do tempo, que permite um cuidado que é claramente superior, enfim, primeiro e depois o porquê que ele é superior. E, idealmente, que a gente não precise começar isso quando a pessoa é idosa. Se a gente puder começar esse acompanhamento ainda antes da terceira idade, seja o marco que a gente escolher, mas que a gente possa começar isso cedo, isso vai garantir que a gente faça esse segmento ao longo do tempo, quando essa pessoa, que um dia foi jovem, teve meia idade, está na terceira idade, vai poder receber um acompanhamento por alguém que a conhece e que ela conhece, que já vai ter esse acúmulo todo de anos e vai permitir ir além, ir além do momento específico daquele atendimento e, em alguma medida, ir além do que a vista alcança, e chegar no momento da vida dessa pessoa e fornecer e ajudar no cuidado de um fim de vida digno, que também é o que todos desejamos, que a gente possa ter um envelhecimento ativo e profícuo e que a gente possa encerrar nossa estada no planeta de uma maneira digna. E ter alguém que a gente conhece é fundamental para isso, que possa ajudar a gente nesse processo, é muito importante. E o quarto item, mais talvez um pouco técnico do sistema de saúde, chama coordenação, é um pouco sobre a organização do sistema. Tem aqui um quadro atrás de mim, eu estou falando agora do lugar onde eu atendo, dentro de um consultório. Nesse quadro a gente marca as pessoas que têm, por exemplo, as gestantes que a gente atende, que fazem pré-natal com a gente, mas que também, por algum motivo, precisam de um pré-natal de alto risco. Não dá para ver, mas tem umas bolinhas coloridas aqui, acho que não é muito visível. E aí eu sei que essa gestante, tendo também por conta de uma complicação do feto, precisa ser vista numa maternidade de alto risco, e eu vou coordenar esse atendimento dela.
Eu vou atendê-la aqui, vou saber que ela foi em outro lugar e ela vai voltar. Voltando talvez para um exemplo mais fácil, aquele do médico de família que recomendou uma cirurgia de vesícula para alguém, ele não diz, pronto, agora vai para o cirurgião e tchau. Né? Ele sabe que você vai a esse cirurgião, mas sabe que também que você precisa ir a um cardiologista e sabe também que por uma outra complicação, por uma fratura, você precisou ir a um ortopedista. E sabe quais das propostas deles vão fazer sentido para você, tanto em termos pessoais, quanto em termos, por exemplo, de interação medicamentosa. Você precisa de um maestro para essa orquestra cada vez mais complexa, né, de vários profissionais de saúde de subidades. A gente precisa da possibilidade de uma visão do todo e para ajudar as pessoas que têm muita clareza do que está acontecendo com elas, mas para ajudar a navegar um sistema que é complexo, que tem linguagens próprias, lógicas próprias. Né? Então, essa imagem da coordenação. Então, com isso, eu acho que a gente consegue ter uma visão rápida do que é a atenção primária e o médico de família. E eu queria concluir dizendo por quê. Se deu dúvida ainda, tá, entendi que tem esse médico que consegue ver de tudo, que conhece a pessoa ao longo do tempo, com quem se estabelece uma relação. Tá, e que tem aí uma especialidade para isso. Mas será que isso funciona? Né? Queria falar disso em 2 pontos muito rápidos. Tem evidências. Né? Para quem pensa em pesquisa científica, organização do sistema ou organização do próprio cuidado, são abundantes as evidências, as pesquisas, mostrando que o cuidado continuado na atenção primária, por pessoal qualificado, reduz internação, reduz custo, seja pessoal do próprio bolso ou do sistema, reduz mortalidade, aumenta a satisfação. As pesquisas são inúmeras. Né? Então, essa parte é fato. Mas para as pessoas talvez um pouco menos numéricas, eu queria dizer que a gente também tem um motivo para fazer o nosso cuidado pessoal e da sociedade na atenção primária à saúde, com médicos de família e comunidade, com enfermeiros de família e comunidade, por uma razão talvez um pouco mais filosófica. Lá no slide da doutora Lélia Guzmán, dizia entregar serviços de atenção primária à saúde centrada na pessoa idosa. O que é esse centrado na pessoa? A partir dos atributos que a gente comentou, talvez já dê para ter claro. Isso é um conceito também com muitas publicações e autores. O conceito de um atendimento no sistema de saúde ou de uma consulta centrada na pessoa. Isso significa ser atendido por alguém que vai conhecer não o histórico dos vários problemas de saúde, mas a personalidade da pessoa que é. As características únicas que fazem com que cada um de nós seja um pouco diferente. Né? Os valores, as preferências, as marcas temporais, se eu acompanhei o fim de vida da sua mãe, eu entendo, ou estou mais instrumentalizado para entender o impacto que isso tem na sua psique e nos seus desejos para o teu futuro. Né? Eu posso centrar em você, eu posso colocar as inovações da medicina, os exames, as máquinas, a serviços das pessoas que são atendidas. E não o contrário. Se eu tenho a capacitação como profissional e se eu tenho um sistema que é organizado nesses atributos, a gente pode estabelecer relações de confiança e de compromisso. Relações em que você vai, não por qualquer outro motivo, mas você vai buscar com aquela equipe, com aquela pessoa, porque você sabe que pode confiar nela. Porque ela já te deu mostra disso ao longo do tempo, ao longo da sua vida. Né? Nos momentos em que a gente está mais fragilizado, doente, são momentos em que a gente mais precisa de alguém em quem a gente possa confiar. Confiar que essa pessoa, mais uma vez, como vem fazendo ao longo do tempo, vai reforçar o compromisso que ela tem com você. Né? Tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista do sistema. Né? O que a gente precisa para envelhecer bem? O que a gente precisa para quem já é idoso hoje? Que não relações de confiança e de compromisso. A atenção primária à saúde está muito bem equipada para oferecer isso. E esse é, talvez, para mim, o porquê mais importante. Por que a PS? Por isso. Confiança e compromisso. Obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado, Eberhard. Teria vários pontos que eu gostaria de comentar com você.
Eu sei que o nosso tempo está muito restrito e de forma que, nesse momento, eu só vou, através de você, fazer esse agradecimento. Não fosse a atenção primária à saúde, não fosse o SUS, a nossa situação neste 2020, lembrando de novo que o nosso fórum é todo sobre virando a página, nós estaríamos numa situação bastante, ainda mais, de forma que o agradecimento, eu acho que esse agradecimento está se manifestando de várias formas de toda a sociedade brasileira, e nós iremos voltar a você com alguns pontos pontuais. Porque eu queria começar a discussão com a vice-presidente do Centro Internacional da Longevidade, doutora Carla Giacomin, que tem feito um trabalho também louvável, fantástico, em nome da sociedade civil, mobilizando mais de 1.200 voluntários, Brasil afora, para proteger os mais vulneráveis, aqueles que vivem em situações institucionalizadas, em residências, em lares, muitos deles muito precários, e não fosse o trabalho, Carla, que você liderou desde o início, quando ainda eram menos de 1.000 mortes que nós tínhamos computado no Brasil, e você teve a visão e a percepção de que nós temos que fazer alguma coisa, porque esperar que o poder público possa trazer essa proteção pode ser muito tarde. Muito obrigado, Carla. Não estou te ouvindo. Sorry. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, da gente estar podendo conversar sobre tantos desafios, né, em tão pouco tempo nós fomos absolutamente, em francês a gente diria bouleversé, né, quer dizer, completamente modificados pela realidade que nos tirou do eixo e nos colocou absolutamente, colocou a nu todas as nossas fragilidades, né? Acho que essa é a grande verdade que a pandemia trouxe. Acho que é muito importante a gente pensar numa década do envelhecimento ativo, como foi proposto pela Lely, mas é fundamental, no nosso caso, no nosso meio, reforçar as estruturas formais que nós temos, especialmente de política, né? De política de saúde, que são absolutamente necessárias e ainda muito pouco valorizadas, e o mesmo se diz em relação à população idosa institucionalizada, que se mostra a mais vulnerável frente à Covid e, no entanto, a mais negligenciada, digamos assim, não fosse a atuação da própria sociedade civil, com o apoio do Centro Internacional de Longevidade, com o apoio da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, da Associação Brasileira de Enfermagem, e tantas outras entidades que se uniram a nós para tentar modificar uma realidade que estaria posta, né? Nós estaríamos agora contabilizando mais de 40.000 mortos só nas instituições, não fosse a atuação da sociedade civil. Eu acho que esse é o momento da gente marcar realmente posição e dizer que a gente precisa estar junto para a gente vencer as dificuldades, que são muitas. Excelente, Carla. Esse diálogo é muito importante, porque nós estamos passando por uma onda muito difícil, que foi particularmente difícil para as pessoas idosas. No Brasil, se estima que 74% das mortes foram de pessoas com mais de 60 anos. Ainda ontem eu estava conversando com Ana Amélia Camarano, que tem feito um trabalho extraordinário de trazer esses números. E a gente estava vendo que 1 ano e 4 meses já foram perdidos de vida das pessoas, no geral, no Brasil, por conta da Covid. Então, para quem tem 60 anos e espera viver 24 anos, já é uma parcela significativa. Para quem tem 75 anos, você perder 1 ano e 4 de vida pode significar que você esteja perdendo 20% dos anos restantes. De forma que é um impacto muito grande. E eu queria trazer essas 3 dimensões das 3 palestras em conjunto, porque isso é o que está propiciando
e que fomentou com que a Organização Mundial da Saúde pudesse desencadear o processo para que a gente possa ter uma década do envelhecimento saudável. Eu sempre insisto que não basta ser saudável e que o saudável ele tem que ir muito além. Você pode ter, sim, uma diabetes, uma hipertensão, você tem problema qualquer de doenças crônicas e estar com ele bem compensado e continuar ativo. De forma que eu sinto falta de que se fale mais em direitos, nos direitos das pessoas idosas, direito à saúde, direito ao trabalho, direito à educação, direito a uma vida com dignidade, direito a ser cuidado. Eu acho importante também, e isso foi o que nós estávamos salientando no diálogo com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde ontem, da sociedade civil global com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Nós precisamos ter mais diálogo, porque o que ficou muito patente com a Covid é de que falta um diálogo, e eu queria o seu comentário, cara, entre o SUS e o SUAS. A gente pode ter um sistema universal de saúde que possa estar funcionando muito bem, mas tem o social, que a gente sabe que está mal, e a gente sabe também que os gastos sociais no Brasil foram congelados por 20 anos. De forma que existe essa falta de diálogo e de reforço, e se eu tiver um problema, seja de qual for, eu não sou interessado necessariamente que seja o profissional da saúde ou o profissional da área de assistência social que vai me ajudar a resolvê-lo. Eu quero é que o meu problema seja resolvido. E, Carla, você com a sua experiência de gestora, tendo sido presidente do Conselho Nacional de Direitos das Pessoas Idosas, e agora fazendo esse trabalho fantástico, porque muitas vezes, exatamente naqueles que são os mais vulneráveis, em residências precárias, com situação bastante precária, é que a gente está precisando ver essa associação e essa integração entre o social e o de saúde, porque aquelas pessoas estão ali tão vulnerabilizadas. Você está nos ouvindo, cara? Sim, desculpa. Num país que a gente tem a imposição de uma interrupção de um conselho, a Frente Nacional ela faz também uma frente de fortalecimento dos conselhos, porque é importante que os conselhos se estabeleçam, né? E no caso da assistência social e da saúde, essa falta de diálogo é histórica, né? E a noção de que a assistência social cuida só do precário, eu acho que isso também precisa ser revisto, porque a assistência social pode promover serviços, né? Ela não pode só apagar incêndio, digamos assim, né? Então, acho que tem uma lacuna muito grande de atuação, mas é importante que as pessoas que os atores, que os gestores estejam dispostos a enfrentar juntos os problemas, né? Inclusive do ponto de vista do sistema de informação, que não se conversam, né? Acho que o que você disse é muito claro. Nós estamos pagando caro por esse distanciamento, né? E isso, de certa forma, conversa com aquela integralidade que o Eberhard estava tão bem chamando a atenção. Eu peço ao pessoal técnico, se a gente pudesse agora trazer todos os palestrantes, para a gente poder ter um rápido diálogo, não temos muitos minutos. Marcelo, seria possível? Enquanto isso, eu gostaria de assinalar o nosso agradecimento grande à Renata, que está, através da leitura de Libras, podendo transmitir todo esse conhecimento rico e vencer essa limitação. E também a Vivian e a Isabela, que estão fazendo a tradução simultânea. Muito obrigado. E é possível que a gente possa ter a tela conjunta dos 4 palestrantes? Comigo, perfeito. Então, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer novamente a Lélia Guzmán. Ela tinha nos avisado que provavelmente tivesse outra reunião, sabe como é essa vida de funcionário civil internacional. Mas 2 boas-vindas aqui ao Bernardino Vitói, que já esteve conosco
há 2 semanas atrás, nós estávamos fazendo um simpósio latino-americano em que ele representou e apresentou a década, de forma que nós temos aqui a Lélia, a Marília, a Eberhard e a Carla. E eu devo dizer uma coisa que é importante que você saiba. A Carla tem uns gatos maravilhosos que atravessam a sala dela, que ficam correndo por cima. Por isso que às vezes ela fica meio distraída e ela fica embevecida com aqueles gatos. E ela sorri para eles, ela conversa com eles. Por isso que às vezes a Carla parece que não está prestando atenção, mas você vê que ela está. É porque esses gatos dela são irresistíveis. Eu conheço, eu sei disso, não é, Carla? Por favor, mil desculpas, Alexandre. Eu estou realmente dividida, né? Mas eu estou prestando atenção e eu sei que não está fácil para mim, mas eu vou conseguir. Eu te conheço pelo sorriso embevecido. Falei assim, pronto, os gatos estão aqui atravessando o espaço e competindo pela atenção, mas ela é multitarefa. A Carla, se alguém, é a pessoa mais multitarefa que eu conheço, de forma que ela dá conta dos gatos, do marido, da casa, das LPIs, de tudo mais. Eu queria colocar para vocês e provocar e pedir a opinião de vocês, porque uma das coisas que me preocupa, talvez, Eberhard, em primeiro lugar, ouvir a sua opinião. Ontem, quando eu tive o diálogo com o Dr. Tedros, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, a mim cumpria a tarefa difícil de desafiar a Organização Mundial de Saúde, de trazer algo que está provocando muita dor. Não são só as mortes, não são só as 160 mil pessoas que morreram nesse país. Qualquer morte por Covid foi uma morte prematura. Ela pode ter ocorrido aos 82 anos, 85, não importa. Ela foi uma morte prematura porque ela não era esperada. Ninguém sabe quanto tempo mais de vida alguém possa ter. Aos 90, também ninguém sabe quantos anos mais de vida, mas num país com tanta violência, você pode ter aos 20, aos 30. E a morte no Brasil ficou trivializada, banalizada. São 55 mil homicídios. São 70 mil pessoas que desaparecem, ninguém desaparece, é o corpo que desaparece. Fora os acidentes, a maioria deles que podem ser perfeitamente prevenidos, e, no entanto, a gente está com uma política de... Não precisa de carro de bebê, de segurança, não precisa de radar, vamos todo mundo feliz aí, a caminho de mais trauma. Uma coisa eu aprendi na Organização Mundial da Saúde, lá não se fala de acidente, fala-se de trauma. Acidente parece uma coisa fatalista, que a gente ia ter que viver aquilo. E eu queria provocar vocês, porque o luto está sendo muito trivializado. Esse foi o tema que a Lígia Pico, a Elisa Monteiro, nossa querida diretora, e a Lígia, nossa eterna inspiradora, escreveram essa semana, na coluna que a gente está desenvolvendo ao longo dos 6 meses até a corrida ao centenário da Folha de São Paulo. O luto está trivializado. A morte está banalizada. As pessoas morrem em circunstâncias traumáticas, ninguém dá muita sinalização de acolhimento. E agora, no contexto da Covid, quantas mortes, quantas centenas, milhares, dezenas de milhares de mortes que tiveram as suas famílias traumatizadas sem o conforto, sem o alento, sem aquele abraço. E essa também é uma das funções da atenção primária de um sistema de saúde. Quando o Eberhard fala da medicina de pessoas para pessoas, inclusive foi tema da coluna dele na Folha de São Paulo, há poucas semanas, há 3 semanas atrás, eu queria que vocês nos ajudassem a pensar nisso, porque foi o meu desafio, Dr. Tedros, que me pareceu extremamente engajado, interessado, de responder, porque não é só a morte, é aquela integralidade de, se você está voltado para a pessoa, Eberhard, você vai entender quais são as consequências para aquelas famílias que você atende, você como médico de família da comunidade, né, do trauma que aquela morte, não seja só pela Covid, pela violência, a morte pelo desleixo trivializada,
e o impacto que aquilo tem sobre aquelas famílias. Me escutam? Me escutam bem? Começo eu, então. Acho que a provocação faz todo sentido, né? Eu diria que a trivialização da morte fica muito óbvia e rasgada no momento da pandemia, mas como muitas outras coisas que ficaram muito óbvias nos últimos meses, infelizmente ela não é uma novidade, né? Talvez antes ela fosse um pouco mais restrita, porque como todas as fatalidades, todas, né? Muito realmente difícil pensar nas exceções, elas tendem a atingir mais as pessoas mais desfavorecidas, mais vulnerabilizadas pela nossa sociedade. Então, na realidade, é isso que significa a gente dizer que alguém é vulnerabilizado, né? Significa dizer que quando um problema acontecer, aquele problema tem uma chance maior de atingir aquela pessoa, né? O que é o invulnerável? É aquele que não é penetrado, né? Que não é atingido, de fato. O vulnerabilizado é aquele que, por um arranjo social, se tornou mais propenso a ser atingido e a ser atingido de maneiras piores pelos problemas da nossa sociedade. Então, a morte já é trivializada há muitos anos para as populações pretas, periféricas, LGBT, para as mulheres mais do que para os homens, e assim uma sequência, infelizmente, muito longa. O que talvez tenha acontecido agora na pandemia é que isso fica tão numeroso que isso começa a atingir em alta proporção todos os membros da sociedade, né? Todos os grupos. E aí a gente começa a perceber qual era a resposta que já vinha sendo dada historicamente há anos para muitas pessoas e que era estranho, mas era distante, mas quando é com a gente, é com a nossa avó, quando é com a nossa mãe, quando é com um irmão, com um amigo, isso mexe com a gente de um outro jeito, né? Que existem traumas na vida e sempre existir, né? E a questão é exatamente como o Kalash disse, como é que a gente lida com eles, né? Se a gente trivializa essas mortes, se a gente vai nessa onda que muito bem sintetizada num termo de um escritor chamado Achille Mbembe, que fala necropolítica, se a gente tem uma estrutura social que diz que está tudo bem, que é isso, que morre, porque morre, né? É verdade. Todo mundo que está aqui vai morrer. Todo mundo que está me escutando, quem não está me escutando, morreremos todos. Mas será que a gente pode cuidar desse processo? Será que a gente pode não trivializar isso? Será que a gente pode pensar nisso, de novo, com dignidade, honra? Será que a gente pode evitar trauma sobre trauma? Né? Já bastam os que a vida impõe a gente. Talvez a gente possa aprender a se cuidar. Sem dúvida, mas eu acho que o momento nosso, ele pede uma coesão social, e o Brasil sofre dessa falta de coesão social, né? Então, como eu não me identifico com o sofrimento do outro, porque ele não é igual a mim, eu não o percebo como igual, isso torna as coisas mais difíceis, né? Para as mortes, isso vale também para as condições de vida que a gente tolera que sejam tão desiguais. E com todo o espectro da desigualdade, né? Como você mesmo disse, a desigualdade de gênero, a desigualdade de raça-cor, a desigualdade de acesso aos direitos, né? Então, tudo isso vem se somar, e é por isso que eu disse que a pandemia nos deixou a nu, né? Nos deixou completamente expostos na nossa fragilidade. Né? No âmbito da instituição de longa permanência, sem dúvida, mas se você pensar que as residências terapêuticas de pessoas com sofrimento mental, 70% das pessoas que moram nessas comunidades terapêuticas são idosas, então não é só uma questão de cuidado de longo prazo para assistência social, mas mesmo o cuidado de longo prazo ofertado, né, pela saúde mental precisa ser revisto, né? A gente não pode retomar um caminho que a gente custou a sair dele, né? Acho que isso é importante também. Ressaltando então, Carmen,
com as suas palavras a questão da empatia, da solidariedade, da compaixão. Palavras que não são com frequência, eu não me lembro como médico, de ter ouvido essas palavras, porque todo o enfoque é para cura, não é cuidar. A gente foi treinado para curar. Curar o quê, se são doenças que não são curáveis? A ênfase deveria ser no cuidado. Mas aí há distorções, e Bernardino, eu queria que você refletisse conosco, porque eu ontem estava também nesse diálogo com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, levantando essa questão de que os sistemas, em geral, eles privilegiam as intervenções. Então, eu vou ganhar mais do gestor de uma casa de saúde ou de um hospital se ele realizar mais intervenções de ultrassom ou uma injeção ou uma prescrição, mas não se privilegia o tempo que é necessário para cuidar da pessoa. O cuidar pode significar você ir à casa, você se preocupar sobre as condições sociais que ela vive. Mas se o médico de família for dedicar tempo para isso, que dirá os outros especialistas, ele não tem previsto que ele possa receber. E eu acho que essa é uma preocupação na implementação de uma década do envelhecimento saudável, que continue com o mesmo paradigma do curar e não do cuidar, pode apenas reforçar todo esse sistema que foi criado, que não privilegia a pessoa, mas sim o que está por trás dessa pessoa. Cássio, eu acho que você toca num ponto muito importante que nos coloca frente a frente com essa face mercantilista da saúde, né? A saúde ela é toda mercantilizada, e para mercantilizar é valorizado aquilo que tem valor econômico. Então, você trabalha com implementação, você define métricas baseadas em produtividade, você define remuneração baseada em produtividade, e essa produtividade sempre vinculada à questão do curar, do prestar o procedimento, você pouco valoriza essas ações de integralidade, de compreensão do indivíduo, né? E eu acho que, assim, que essa pandemia nos pegou num momento onde nós, enquanto sociedade, especialmente brasileira, estamos num momento de maior fragilidade para se discutir algo numa outra lógica. Porque nós, enquanto sociedade, estamos num processo de polarização, com uma narrativa muito forte, né, voltada para o negacionismo, voltada para o obscurantismo. Então, a gente realmente está num momento extremamente enfraquecido. Agora, eu tenho, assim, a expectativa de que a gente possa realmente aproveitar essa década para chamar atenção para outras coisas, para mostrar, para valorizar, por exemplo, o trabalho do médico de família, tá, do cuidado, e não somente da busca da cura, até porque a nossa tendência daqui para frente é muito mais conviver com o cuidado do que propriamente com a cura, né? Especialmente, né, com o avanço das crônicas, a gente vai ter que conviver com essa doença. Então, a gente precisa também conversar com os nossos gestores, formar os nossos gestores, para entender que a métrica ela não pode ser só quantitativa, ela precisa ser pautada em outros aspectos também, e humanizar um pouco mais, né? Que aí talvez a gente perca um pouco, saia um pouco desse universo do econômico quantitativo. E é interessante porque isso não é um discurso só público, esse é um discurso que interessa a iniciativa privada. E as iniciativas, inclusive pioneiras, a própria Bradesco está procurando desenvolver iniciativas que possam privilegiar exatamente isso, uma medicina mais integralizada, mais voltada para a família, em que se há uma pessoa que morre, há muitas que estão sofrendo um luto calado, abafado, como é a norma, com essa morte trivializada. Eu confesso a vocês, o último funeral que eu fui, tinha muito mais gente do lado de fora olhando os seus celulares e as mensagens chegando, os seus WhatsApps que tinham que ser respondidos de imediato, do que confortando a família.
Isso faz parte de toda uma cultura de cuidado, que passa, não é só da área de saúde, e é difícil de medir, né, Marília? Você, com o rigor de alguém que trabalha numa faculdade de saúde pública, que afinal você está ali para medir, você está acompanhando a importância dos estudos longitudinais, como sabe. Fale um pouquinho, por favor, Marília, sobre esse aspecto quantitativo, porque, com frequência, aquilo que não é quantificado é invisível e se torna invisível. Acho que essa invisibilidade é o que nos mata, né, do ponto de vista de que não incomoda. Então, tudo que dissemos aqui, o quanto que tornou visível e a necessidade de um pacto social para que a gente possa cuidar mais dos idosos, ela vai trazendo, ou mesmo das políticas públicas, né, o quanto que todos nós precisamos dela, nessa hora que, assim, isso pode ser comigo, não adianta eu querer pagar, né, este mercado não resolve nesta hora. E tem publicações recentes que dizem se os sistemas públicos de saúde pública não responderem às necessidades das pessoas e não conflitarem eventualmente com as lógicas mercantis, né, com as lógicas medicalizadoras, eles não vão poder cuidar das pessoas e enfrentar as questões sociais e as outras questões que fazem parte do processo de viver e adoecer, né? E nesse sentido, Kalash, eu acho que a gente tem que poder investir e produzir, né, na hora que a Organização Pan-Americana foram trazendo aquela escala, né, aquela linha do tempo de tudo que foi feito. Fiquei, inclusive, pensando no próprio SAB, que é um estudo que eu participo, aí, coordenado pela nossa saudosa Maria Lúcia Lebrão, de 2000, né, quando eu começo a pensar nas pesquisas em envelhecimento, articuladas com toda a América Latina, os esforços hoje de estudos longitudinais, para que ou mesmo os estudos em instituições, de idosos em instituições, que Carla também participa, como é que a gente pode compreender, e para isso também, né, Kalash, sair dessa lógica procedimental. Não queremos saber, né, simplesmente tem hipertensão, não tem hipertensão, foi atendido, não foi atendido, mas aonde vive, como é que se sente reconhecido, como é que se sente desrespeitado, o quanto essa dignidade, este cuidado, e esse cuidado ampliado, né, a gente vai tentando engrandecer as coisas com adjetivos, né, cuidado ampliado, um cuidado que cuida, disso que nós estamos falando, quando a gente fala produção do cuidado em rede de atenção, é produção de vida, né? É acompanhar as pessoas ao longo da vida, do modo que elas viverem, inclusive, respeitando este modo de vida. Como é que a gente consegue captar isso? A gente tem a experiência de poder ter feito isso numa pesquisa para olhar para uma cidade, como é que ela faz para ser mais amigável aos idosos. Eu acho que uma grande questão das pesquisas que a gente tem colocado é que ela tem que ouvir os idosos, né? Desde os inquéritos mais quantitativos até os grupos focais, as possibilidades do encontro. É muito rico este encontro com a voz, né? Como você diz, nada para nós sem nós. E as escutas, às vezes, são de coisas que as pessoas das políticas públicas falam, como assim? Mas isso já não estava resolvido? Mas isso não está acontecendo? As pessoas não confiam que isso aconteça? Não confiam. Elas não só não confiam, mas elas têm certeza que não vai acontecer. Elas não se sentem cuidadas. Então, o pacto social, neste momento, é de uma sociedade que pudesse confiar nas políticas públicas. Eu estou em casa, mas eu estou confiando que eu estou em casa porque estamos sendo cuidados e temos políticas públicas solidárias que realmente se preocupam com a vida de todos, né? Não políticas que deixam morrer, que fazem morrer e que consideram que nem todas as vidas importam. Sim, todas as vidas importam e políticas públicas que construam um pacto societário precisam trazer confiança, compromisso, cuidado e confiança para todos nós. E isso precisa entrar nas nossas medidas também, né? Precisam aparecer, ter visibilidade. E como é difícil, né? Você poder medir confiança, você poder colocar como um ponto central que você ser bem, esse envelhecimento ser saudável, ele precisa também oferecer as oportunidades de proteção, de segurança, de você saber que você vai estar protegido. Com esse dadismo que nós vamos cobrir aqui durante esse fórum, com esse alienamento causado por essa força que tem o curar
e não o cuidar, com as questões de gênero, que nós vamos também trazer aqui, para que a gente possa perceber a importância de, ao longo do curso de vida, para poder bem envelhecer, olhar para a questão de resiliência, que já foi tema central de um dos nossos fóruns, mas que voltará a ser debatidos. Todos esses aspectos, eles são centrais porque, afinal, o envelhecimento ativo, no qual eu continuo achando importante que a OMS coloque a palavra ativo, não só saudável, porque senão cria aquela tirania de que você tem que ser saudável, sarado, forte, que você tem que ser macho. E você acaba, com essa linguagem importante, você acaba transmitindo para os mais fracos, para os mais velhos, para os que estão mais excluídos, uma mensagem de: não estou me importando com você. Eu estou interessado em que todos sejam saudáveis no sentido de um ápice da sua habilidade funcional, que acontece lá quando a gente tem 25, 30 anos, e que, certamente, eu não corro em torno do quarteirão com a mesma velocidade, com a mesma força que eu tinha 50 anos atrás. Nem preciso. E é isso que é importante. Para a gente poder envelhecer bem e ter essa qualidade de vida lá na longevidade, é importante pensar nos mecanismos de proteção, de segurança. Porque você, com segurança, você passa a confiar. E é um ciclo virtuoso. Se eu confio, eu estou seguro. Para que eu esteja com segurança, eu tenho que confiar. Quando você deixa de confiar, as coisas começam a se atrapalhar. Por isso que nós estamos colocando muita ênfase, e eu conclamei ontem o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde de ter uma chamada vigorosa de trabalhar com a Associação Mundial de Médicos, de Federação de Estudantes de Medicina, com aqueles que trabalham com cuidado paliativo, um cuidado de longo termo, residencial, esperar o barulho passar, para que realmente a Organização Mundial da Saúde possa colocar essa questão central do sofrimento humano, inclusive do luto, de não deixar ninguém para trás. Eu acho fantástico que a década da Organização Mundial da Saúde esteja enlaçando os objetivos de desenvolvimento sustentável, e o nosso dever, seja do setor acadêmico, seja do setor público engajado, como a atenção primária, como o Eberhard, seja da sociedade civil através do trabalho fantástico da Carla, seja através do que Marília aqui representando o setor acadêmico, porque somos nós os parceiros que vamos poder acompanhar, cobrar aquilo que a Marília acabou de dizer, que eu sempre repito: nada para nós sem nós. E é por isso que a gente quer virar essa página de 2020. Virando essa página para poder chegar numa nova década com mais esperança, com mais segurança, com mais proteção e com mais humanidade. Botando as palavras empatia, compaixão, que nós ouvimos hoje, como central de uma medicina de pessoas para pessoas. Vocês estão todos muito obrigados, todos de parabéns pelas suas excelentes intervenções. Sempre eu confio imensamente em vocês, família do ILC e nossos companheiros da OPAS, que, afinal de contas, depois de 13 anos trabalhando na Organização Pan-Americana da Saúde, eu continuo me sentindo como membro da família, como foi bem patente ontem, conversando com o Dr. Tedros. Agradecer ao nosso parceiro sempre, a Bradesco, ao apoio da parceria com a SBGG, com a Unibis. De novo, agradecendo muito a termos tido, através da Renata, a facilitação. Obrigado, Renata, e os nossos tradutores, Vivian e Isabela, que puderam ajudar na comunicação com aqueles que não podem nos acompanhar em português. Até a próxima semana, quinta-feira, às 11 horas, onde nós vamos falar exatamente disso: empatia, solidariedade e compaixão. Com excelentes palestrantes, inclusive internacionais, representando
uma parceria recente, muito importante para o LC, que é a John Hartford Foundation. Obrigado e até lá.